Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um grupo de elementos químicos chamado metais alcalinos. Então, os metais alcalinos são o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Nós vamos falar mais especificamente hoje sobre o sódio, ok? Bom, o césio, vocês devem lembrar, existe um isótopo radioativo do césio que causou aquele acidente radioativo em Goiânia. 4 pessoas morreram, né? E mais de 100 mil pessoas foram afetadas pela radioatividade. Bom, todos esses elementos aqui, né, eles têm certas características. Bom, então, a primeira coisa é eles pertencem ao grupo 1A da tabela periódica dos elementos químicos. A segunda coisa é que eles têm esse nome de metais alcalinos porque eles reagem violentamente com a água, nós vamos ver aqui. E quando eles reagem com a água, eles vão formar o hidróxido correspondente. Por exemplo, se eu reajo o lítio com água, vai dar o hidróxido de lítio. Se eu coloco um pedaço de sódio na água, vai formar o hidróxido de sódio, que nada mais é do que a soda cáustica. Bom, eles têm uma reação sempre bastante violenta com a água, que é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, tá? Eles têm uma baixa densidade, ou seja, eles são muito leves, tá? Esses metais são bem levezinhos e, além disso, eles são muito moles, né? Quando a gente pega uma barra de sódio, por exemplo, e vai cortar com uma faca, parece que a gente está cortando um pedacinho de uma goiabada cascão bem dura, ou uma manteiga que foi colocada na geladeira, que está bem durinha, mas é fácil de cortar. Bom, eles são pouco, né, eletronegativos e eles são altamente reativos, ou seja, vocês vão ver que existe um monte de sais de sódio, de potássio, por exemplo, cloreto de potássio, hidróxido de potássio, sódio. Por quê? São elementos que reagem facilmente com ácido clorídrico, com ácidos, com bases. Eles são fáceis de reagir, né? E também, uma outra característica é que eles oxidam rapidamente, ou seja, quando eles entram em contato com o ar ou com o oxigênio, rapidamente eles se cobrem de uma camada branca, que é o óxido. No caso do sódio, ele vai ficar branquinho quando a gente tira, né? E ele vai, então, formar o óxido de sódio, essa camada branca por cima. Por isso é que eles são mantidos dentro de uma substância inerte. Essa substância inerte pode ser, por exemplo, o água-rás, pode ser um querosene, pode ser uma tirebentina, ou pode ser um dos gases raros, como argônio, hélio, neônio, essas coisas, né? São coisas que não deixam ele reagir. Por quê? Se fica fora no ar, ele oxida. E se coloca na água, ele vai explodir, tá? Então, vamos tirar esse sódio daqui, né? Afastar aqui um pouquinho. Bom, falando mais especificamente sobre o sódio, né, que é o elemento que a gente vai mostrar aqui hoje, né? A primeira coisa é que é um elemento muito abundante na crosta terrestre e no nosso corpo também. Nós temos muito sódio no nosso corpo, inclusive, né, os médicos falam, olha, não pode ingerir muito sódio porque dá problema de pressão, né, aquela coisa toda. Então, outra coisa é a reação, né, que eu falei, o sódio reagindo com a água vai dar o hidróxido de sódio e a liberação do gás hidrogênio. O gás hidrogênio, como nós já vimos aqui, é um gás inflamável, né? A gente tem que ter um certo cuidado, usar luva, porque o sódio, quando ele entra em contato com a pele, ele é muito corrosivo, porque a nossa pele tem muita água. Como ele reage com a água, ele vai corroer, ele vai queimar a sua mão, né? E também nós já fizemos aqui no canal a experiência do teste da chama, onde nós vimos que quando a gente coloca o sódio na chama, ele vai dar uma luz amarela. Bom, por último, né, eu quero explicar a reação que nós vamos fazer aqui nos vidros, né, com os medidores de pH. Por quê? Como eu já falei,
quando o sódio reage com a água, ele vai gerar o quê? O hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma substância muito alcalina. É um pH aí de 12, 13. Então, nós vamos usar dois medidores de pH. O primeiro é a fenolftaleína. A fenolftaleína, se o pH for menor que 8, ela vai ficar incolor. Se o pH for de 8 a 10, ela vai dar um tom rosa. E se o pH for de 10 a 12, ela vai dar um roxo ou um carmim, né? E depois, no outro frasco aqui, nós vamos usar o alaranjado de metila. O alaranjado de metila, se o pH for menor que 3,1, ele fica vermelho. E se o pH for acima de 4,4, ele vai ficar amarelo. Como o pH da água é neutro, é 7, se a gente não colocar alguma coisa para acidificar, eu vou pingar e ele vai dar, já vai dar o amarelo. E nós não queremos isso, nós queremos que ele comece como vermelho e depois, com a reação do sódio, ele passe para o amarelo devido ao hidróxido de sódio. Então eu vou ter que pingar algumas gotinhas de ácido sulfúrico para baixar o pH da água, para que depois então ele venha a mudar de cor. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou pegar esse becker e vou pingar aqui algumas gotas da fenolftaleína, onde a gente vai então ver o aparecimento da cor roxa, né? Nesse balão, né, como eu falei, primeiro eu tenho que acidificar a água, né? Então eu vou colocar o alaranjado de metila, para que a água fique, né, como eu falei, ela, por causa do pH da água ser 7, né, ela já vai dar um amarelo aqui, ela não vai, um amarelo, desculpa, né. Bom, então a gente vai pingar umas gotas de ácido sulfúrico para ver se a gente consegue alterar um pouquinho para o lado do vermelho. Então vocês vejam já que já houve uma mudança na coloração aqui, né? Ele já foi mais para o lado do vermelho, ok? Então, quando o sódio começar a reagir aqui e produzir o hidróxido de sódio, a gente espera que ele volte a ficar amarelo. Vai depender muito da quantidade de ácido que eu coloquei. Se eu coloquei muito ácido e a quantidade de hidróxido de sódio não for suficiente, talvez ele não mude. Tá? Então agora nós vamos começar a nossa reação. Eu tenho aqui, né, um pedaço de sódio. Vou pegar aqui. Um pedaço de sódio relativamente pequeno, né, que eu vou jogar num desses daqui, e de um outro bloquinho aqui eu vou cortar para vocês um outro pedaço pequeno, para vocês perceberem, né, como o sódio realmente é mole. Então, olha, eu vou cortar aqui um pedacinho de sódio e veja como eu cortei com facilidade, né? Como ele é prateadinho aqui. Vou colocar aqui de volta, porque senão ele oxida, né? Bom, então vamos começar as nossas experiências. Primeiramente, eu vou colocar, né, um desses pedacinhos pequenininhos aqui dentro do becker para ver a reação e a mudança de cor da fenolftaleína.
Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa nesse balão com outro pedacinho. Essa reação de explosão é um pouco imprevisível, é difícil saber. Às vezes explode mais forte, às vezes explode menos forte, né? Eu espero que esse vidro aqui não exploda, mas se explodir faz parte da coisa, né? Então eu vou pegar um outro pedaço aqui relativamente pequeno. Vou dar uma enxugadinha nele, tirar o excesso de água raiz, né? Se o vidro explodir, tudo bem, né? Tomara que não exploda, né? Mas a gente nunca sabe. Química é uma coisa meio imprevisível às vezes. Bom, como a gente viu, não houve explosão. Um dos motivos, talvez, é porque ele está colado aqui, ó. O sódio ele explodiu e ele colou na parede do vidro aqui. Então, realmente, né? Ele não... Se eu virar aqui, ele vai continuar reagindo, olha. Bom, então, como eu expliquei, certo? O sódio, ele pulou da água, colou no vidro e parou de reagir, por isso que parou aquela hora. Quando eu virei o vidro e ele voltou a ter contato com a água, ele voltou a reagir e vocês vejam aquilo que eu falei. Como houve a formação do hidróxido de sódio, a água mudou de cor para amarela, porque agora a substância, a água ficou alcalina, ok? Bom, agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa experiência, porque essas explosões foram pequenas, não era minha intenção fazer uma grande explosão. Só que agora eu vou pegar um pedaço de sódio bem maior e nós vamos jogar numa vasilha de água bem maior, para que a gente veja o poder de explosão, né, do sódio. Para isso, eu vou colocar o meu equipamento de proteção, né? Apesar que eu vou me distanciar. Então vamos lá. Então agora aqui nós temos uma vasilha com água, né? E eu vou jogar um pedaço de sódio bem maior. E nós vamos ver então a reação numa escala bem maior. Então, gente, essa é a nossa experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.